Oi, pessoal, bem-vindo a uma live muito especial aqui no Geoffrey the Giant Brasil, o gigante. E eu queria conversar hoje sobre um tema que, para mim, é muito precioso, é muito valioso. Eu tenho muita paixão pelo conceito de educação cristã e que as famílias cristãs comecem a tomarem para si a responsabilidade de educarem os filhos de forma completamente cristã, plenamente cristã. Então, dou as bem-vindas a todos vocês que estão aqui e um bem-vindo ao Andrei Consalter, que é o meu convidado. Vamos bater um papo, um prazer ter você aqui. Isso aí, obrigado, Geoffrey. E vamos falar um pouco sobre educação, é um assunto bastante pertinente aqui no Brasil, principalmente em tempos como os que a gente tem vivido. Eu acho que é a hora certa para trabalhar sobre isso. É mesmo. Aqui nos Estados Unidos, tanto quanto no Brasil, o que tem passado no último ano é que tem muita gente dizendo que somos todos homeschoolers agora, né? Que não... e só esse momento já tem muita gente reevaluando, homeschooling Sim. Ou não, né? Reevaluando Sim. O que é educação, de onde vem a educação. Exatamente. Muito pai vendo o que os filhos estão recebendo nas escolas. Aqui no Brasil não é diferente. Eu acredito que o movimento de homeschooling tem sido bastante puxado durante essa suposta pandemia aí que a gente está tendo. E muitos pais curiosos, querendo saber sobre educação, sobre algumas alternativas à educação que os filhos têm recebido, principalmente nas famílias cristãs. Então, é por isso que eu falei, é a hora certa para a gente abordar isso aí. Isso. E alguns de vocês que estão assistindo podem estar pensando quem é o Andrei Consalter. Então, nós já tivemos várias interações pela internet sobre educação, e eu gostei muito da filosofia e da força do ímpeto que ele vem gerando quando ele conversa sobre educação. Então, eu queria muito ter ele como convidado no canal. Ele é empresário e formado em gestão. Aí, me conta aí a história. Você cursou gestão escolar em algum momento, porque começou a pensar em fundar uma escola. Então, tem a Escola Veritas, em Londrina. Isso. Aí, fala aí do projeto. Na verdade, o projeto, ele começou a tomar os seus primeiros passos por volta de 4 anos atrás. Eu, quando cursei administração de empresas e fiz MBA na área também, eu não havia sido convertido ainda ao Senhor Jesus. Mas, de lá para cá, eu acabei me casando, a vida deu uma mudada de ritmo bastante grande desde a minha conversão, acabei me casando, cheguei à convicção de que ter filhos é algo bom e que glorifica nosso Deus, é um presente dele realmente, e são decisões bastante difíceis de tomar, porque são bem contraculturais, pelo que a gente está acostumado a ver hoje em dia. Mas até esse ponto a educação nunca foi algo muito prioritário e nunca foi algo que a gente deu atenção. Então, quando minha primeira filha nasceu, hoje ela está com 4 anos, a gente começou a avaliar as opções, a gente até considerou colocar ela no ensino público, se viesse a ser uma necessidade, senão a gente colocaria numa boa escola, entre aspas, particular da cidade aqui. E aos poucos a gente começou a ver todo o movimento e tudo o que estava acontecendo na educação, os problemas de conciliar isso com o cristianismo e com o serviço ao Senhor, e a gente chegou a uma conclusão de que a educação cristã seria necessária, que é um dos assuntos que a gente vai tratar hoje, e de lá para cá tem sido uma aventura, porque a gente acabou se deparando com a educação clássica, nos apaixonamos por essa ideia da educação clássica cristã, que para a gente, quando a gente teve um primeiro contato, parecia que era algo de outro mundo. Será que isso existe mesmo? Onde que as pessoas estão praticando isso? E graças a Deus o Senhor tem conduzido as coisas veio conduzindo as coisas aí até a gente conseguir fundar essa escola. E a Escola Veritas, então, é uma escola não apenas cristã, mas clássica também, de pedagogia clássica.
Sim, Fala aí, exatamente. de forma breve, o que seria a educação clássica? Bom, a escola cristã são 2 pontos, né? Uma é a questão de ser uma escola cristã, que isso já é bastante importante, mas a gente se deparou com a questão, ok, a gente quer uma escola cristã, agora, o que é uma educação cristã? O que é isso que a gente nunca ouviu falar, a gente que passou por ensino secular e minha esposa passou pelo ensino do Estado, eu passei pelo ensino numa escola particular, mas aqui no Brasil o currículo e a grade curricular é basicamente o mesmo, então pouca coisa muda até na questão do ambiente escolar e tudo mais, professores, então a gente não tem uma presença do cristianismo de forma nenhuma nesse meio. Mas a educação clássica, a gente está dando um passo inicial, a gente está começando com as crianças, porque a gente sabia que ia ser um desafio muito grande para a gente se especializar na educação clássica, sendo que nós não viemos de uma educação clássica, nós não recebemos ela, então a gente resolveu começar com uma nova geração, realmente, quase como aquela ideia, né? Moisés não entrou na Terra Prometida, mas a próxima geração pode ser que entrou, né? Então essa é a nossa intenção, de proporcionar essa educação para as famílias cristãs aqui de Londrina e, quem sabe, eventualmente do Brasil. Uhum. Mas a educação clássica, ela se distingue da educação normal e comum que a gente tem hoje em dia, no sentido de que ela não tem, talvez, prioritariamente um apelo voltado para a vocação, e sim para a formação de um homem e formação de uma mulher, no sentido de realmente enculturá-los e prepará-los para a vida civil, a vida na igreja, a vida dentro da sua família. Então, é uma educação que tende a não oferecer um currículo, talvez, como as pessoas estão acostumadas, mas uma educação que fornece um currículo de ferramentas para que as crianças e os jovens se tornem cada vez mais autodidatas e consigam pensar livremente, né? Sejam homens e mulheres livres, no sentido de que existe um foco muito grande voltado para coisas que hoje em dia no meio acadêmico não são comuns, como a própria presença da língua do latim, existe como uma ferramenta realmente de estudo e que abre realmente muitas portas, até para a interpretação das próprias obras, não só no seu original, mas também na língua portuguesa, na língua inglesa. A gente tem um currículo, digamos assim, voltado para as 7 artes liberais, que o nome já diz, a intenção das 7 artes liberais é exatamente formar um homem livre, formado, então, essas 7 artes pelo trivium e pelo quadrivium, e a gente tenta aplicá-las, de certa forma, desde a infância, lógico, dentro das suas limitações, mas seria mais ou menos essa a ideia. Como eu falei, a gente começou dando um passo pequeno, exatamente para ter calma no processo, então a gente começou trabalhando apenas com crianças pequenas, de 3 e 4 anos, e exatamente com um foco aqui, antes de entrar, digamos assim, na parte mais densa da educação clássica, mas no sentido de preparar essas crianças para receber a comida sólida. Então, prepará-los no sentido de uma compreensão sobre o próprio corpo que eles têm, então um foco bastante grande na questão da ginástica, um foco grande também na questão da música, leitura, atenção. Então, realmente, a gente quer trabalhar essas crianças para que elas cheguem já entendendo o mundo que elas vivem, entendendo por que Deus as criou e como Ele as criou e qual a intenção dele, para que essas crianças se tornem piedosas e possam realmente receber essa educação clássica quando chegar a hora. E começando na infância, assim, é importante pensar em gerações, né? Assim, muitas vezes nós nos encontramos pensando sobre a urgência da situação. E tem coisa muito urgente. Vamos conversar sobre isso. Mas o importante é começar a construir. Isso tem que ser feito com calma. Eu queria destacar 2 coisas que você disse.
Uma é que você falou que é um trabalho contracultural. E isso é verdade. E isso faz que todo o trabalho seja ainda mais difícil, né? Que nem no livro de Neemias, onde nós nos encontramos construindo as muralhas da cidade, não só com a pá em mão, mas também com lança em mão, né? Porque estamos em guerra enquanto estamos construindo. Então, o ser cultural, é importante estar consciente disso e também aceitar que, olha, vai ser mais trabalho, mas é um trabalho que deve ser feito, que tem que ser feito. A outra coisa é que se nota que você já usou uma terminologia, um modo de pensar, uma estrutura kuiperiana, né? O Abraham Kuyper, o famoso teólogo e político e líder da Holanda, falando da autoridade, então, do cristão ser formado para viver na esfera civil, né, na vida da igreja e também na vida familiar. Sim. E é importante, eu acho, estabelecer a autoridade do Estado, né, da igreja e da família. E o que nós temos deixado acontecer como cristãos e como a igreja é que nós temos deixado o Estado tomar a autoridade que devia ser da igreja e que devia ser da família. Então, eu queria ler um trecho do livro de Deuteronômio, capítulo 11. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos. Ensinai-a a vossos filhos. Isso no contexto de essa geração não viu tudo que eu fiz por vocês, né? Falando delas, assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te, escreve-as nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos. Então, e olha, é a responsabilidade dos pais cristãos educarem os seus filhos. O que você falou sobre criar homens e mulheres de Deus, esse é o propósito da educação. Sim. Não é um certo nível, uma certa aula de filosofia, um certo nível de matemática que tem que ser alcançado. Essas são coisas boas. Mas o que queremos atingir é a formação de homens e mulheres de Deus. Essa é a responsabilidade. Então, até mesmo estudando biologia ou lei, isso tem que ser feito com esse objetivo em mente. Exatamente. É a formação de homens e mulheres piedosos que estejam não só dispostos a trabalhar pelo reino de Cristo, mas preparados para ele. Porque os desafios são grandes, como você falou, tem muitas áreas onde a urgência é grande por homens e mulheres piedosos, mas a gente talvez falte essa visão de reino, de realmente entender que é uma guerra, é uma batalha, e a gente tem que estar preparado com essas armas que o nosso Senhor nos provê. Então, eu vou colocar aqui duas perguntas juntas. São conceitos bem grandes, né? Mas eu vou colocar aqui junto. Sim. Então, a primeira pergunta é: o que é a educação? E depois, por que a educação deve ser cristã? Eu acho que essa questão da educação é um pouco do que a gente já falou. A gente, infelizmente, hoje, o conceito de educação que a maioria das pessoas tem, eu tinha particularmente, e para mim, todo mundo que está acompanhando vai perceber que tudo foi uma transformação que eu experimentei, porque eu sou fruto da educação secular. Eu sou essa pessoa, então isso já trouxe muito arrependimento, já trouxe muitas consequências para a minha vida, para a minha família. E a gente, quando se deparou com a educação, a verdadeiro significado de educação, a gente realmente não teve outra saída sem ser realmente se apegar àquilo como uma das coisas mais importantes que a gente deve batalhar hoje em dia. Então, o que seria educação? Hoje, como eu falei, existe essa visão de uma educação voltada para o trabalho. A gente tem que fazer isso para montar um currículo legal, para poder eventualmente apresentar numa empresa, às vezes até para poder exercer uma profissão. Aqui no Brasil existe realmente quase que um mercado de certificação, onde você precisa ter certificações para tudo que você vai fazer. Tudo que você vai fazer. É uma indústria do Brasil enorme. Oi? Assim, é uma indústria enorme, é uma indústria, assim, um complexo
industrial de prover certificações, de preparar para a prova. Exato. Então tem muito lobby nesse sentido, todas as escolas e faculdades empurram isso realmente como algo para vender o produto deles realmente, né? E para manter a roda girando. Então a gente tem esse sentido, em vez de se preocupar realmente com a formação do homem e da mulher enquanto pessoa, enquanto quem eles devem ser, como eles devem realmente viver as suas vidas, não só no âmbito profissional, mas nas outras esferas que a gente já comentou, seja família, seja igreja, seja política, e em toda a área que a pessoa vier a exercer sua vocação profissional, né? Quer seja no mercado de ações, por exemplo, quer seja enquanto médico, quer seja enquanto advogado, nós, enquanto cristãos reformados, principalmente, entendemos que em todas essas áreas, essas pessoas com certeza seriam muito úteis se elas tivessem realmente a clareza e o entendimento de que elas ali podem estar servindo a Deus, não só para produzindo recurso financeiro, mas realmente atuando da forma correta e da melhor forma possível, né? Com excelência realmente. E se uma pessoa foi formada dessa maneira excelente, aí pode até ocorrer a um pai. Então, se eu vou preparar o meu filho assim, e o que eu devo pensar sobre o trabalho, né, e a segurança dele e da família dele quando ele crescer? Mas olha, o que acontece tanto para o brasileiro é que, olha, eu comecei esse trabalho, agora eu tenho que mudar de trabalho, tenho que mudar de área, então eu vou voltar à escola mais uma vez. E estou sempre voltando, né? Agora, existe este mundo de certificações que é difícil navegar, mas uma coisa que uma educação clássica e que deve ser cristã te prover é a habilidade de pensar e aprender, de ser um bom trabalhador em qualquer área. Sim, né? Exatamente. Então, a educação secular que recebemos é uma que, assim, não podemos aprender coisa nova, porque nós não aprendemos a pensar. O que temos são os nossos dons nativos, mas não são dons que foram treinados. E uma educação deve treinar esses dons. Mas por que cristão? Por que deve ser cristão? Vamos falar da autoridade da família nesse sentido. A questão, um pouco da família, na passagem que você citou, já fica evidente que o papel da família deve ser realmente de conduzir seus filhos nos caminhos do Senhor. A gente tem uma passagem que eu gosto muito de lidar, e para ser até um pouco já mais agressivo e pontual no que a gente está tratando, é a passagem de Lucas 6,40, onde Jesus diz ele diz que o discípulo ele não está acima do mestre, porém aquele discípulo que é bem instruído, ele se torna como um mestre. Então, isso serve tanto para o filho do cristão que está sendo treinado numa educação cristã, quanto para o filho do cristão que está sendo treinado por um mestre secular. É inevitável que a criança que passa 4, 6, 8 horas por dia numa instituição secular, sendo tratada por uma linguagem secular, com currículo secular, com amigos seculares, toda a ambientação da escola, essa atmosfera que está envolvendo a criança, inevitavelmente vai transformá-la naquilo que ela... Claro, é isso que a educação é, né? Exato. Ela forma, então... É o conceito de formação, realmente. Vai te formar, exatamente. Assim, eu acho muito importante enfatizar que essa responsabilidade da família, assim, a família tem responsabilidade total na formação dos filhos. Sim. Agora, isso não quer dizer que ele faz todo o trabalho, né? Exatamente, com certeza. Os presbíteros, o pessoal da igreja vai ajudar com a formação do teu filho. O professor de karatê vai, esperamos, ser um bom mestre ao discípulo que é o teu filho. Sim. Não é uma coisa onde a família faz tudo, mas ela é responsável por tudo. Ela é responsável por tudo. Se você filho ao Estado, mesmo sendo uma ótima escola, você mora num bairro legal, numa cidade legal, essa escola é das melhores que o Estado provê. Tem as maiores aprovações nos vestibulares.
Isso. O máximo que uma escola do Estado pode dar ao seu filho é fazer que ele seja um bom cidadão. É o melhor possível resultado. Esse resultado é um só entre os muitos que uma educação cristã e completa vai providenciar. Sim, com certeza. Isso é o básico para a gente, né? Cristãos são bons cidadãos. Mas o que cristãos são realmente? Eles são feitos na imagem de Deus e eles se conformam mais e mais a Cristo. E a educação deve levar isso primeiro. Então, formando os filhos que são cristãos, que são livres e que, entre muitas outras coisas, são bons cidadãos. Isso é o máximo, mas nós já sabemos que o Estado, sendo em escolas particulares ou públicas mesmo, sim, ela toma para si tudo. Ela quer essa formação completa, mas essa formação completa não pode dar ótimos resultados e quase com certeza vai dar resultados ruins e até malvadas, né? Chegando a ter um elemento moral corrupto e anticristo. Hoje aqui no Brasil já existe bastante esse movimento, principalmente em relação à parte de sexualidade, essa distinção de masculino, feminino, essas coisas estão realmente passando por uma transformação bastante grande. O que eu experimentei quando eu estava no sistema escolar brasileiro 15 anos atrás, já está ultrapassado para o nível que a coisa está hoje realmente. Então, o cristão e o pai cristão, eles têm que entender que realmente não existe neutralidade. Se a gente estivesse falando da melhor possibilidade possível, onde existe um Estado conservador, cristão, onde ainda assim, se o Estado não for declaradamente cristão, o que é raro hoje em dia, infelizmente, a gente pode ter certeza que eles estão trabalhando de forma contrária aos desígnios do nosso Senhor. Então, o Rubens faz um comentário aqui. Quem controla a educação, controla o mundo. No Brasil, temos a educação completamente deturpada. Basta olhar a educação de nossos avós e comparar com a nossa. E é verdade, o caso é o mesmo aqui nos Estados Unidos. Mas, além disso, é importante também reconhecer que, mesmo com um Estado e um sistema não totalmente deturpado, é a responsabilidade dos pais, né? Assim, garantir que e fazer o trabalho para que essa educação seja uma educação cristã. Não queremos apenas... eu concordo totalmente com o Rubens, deturpado mesmo. Mas nós não queremos apenas algo que não dane aos nossos filhos. E estamos longe disso. Sim. Mas o que nós queremos é o bem dos nossos filhos. Então, vamos trabalhar para fazer bem, para abençoar os nossos filhos. Isso traz a pergunta, então, o que podemos fazer, nós como cristãos e nós como igreja, o que podemos fazer para conseguir uma educação cristã para os nossos filhos? Eu acredito que eu acho que você pode falar depois um pouco de como tá lá, né? O Cauê estava perguntando onde estava. Eu não estou para que, sabe, o pessoal da Assembleia, por exemplo, assista também o vídeo. Vai lá, desculpa. Pode ter certeza que aqui na live ia ser uma live bastante mais calma se eu tivesse com ele funcionando aí. Mas eu acho que como você tem a experiência aí dos Estados Unidos, talvez você possa comentar um pouco também. Aqui no Brasil, eu garanto que é um desafio muito, muito grande essa pergunta de o que a gente pode fazer enquanto pais, porque vai exigir um custo grande, vai realmente exigir que a gente tome a nossa cruz, assim como Jesus tomou a dele, e aceite as consequências de um certo estilo de vida, porque vai mudar o estilo de vida da sua casa. Em Abacuque 2:4, a palavra diz que o justo viverá pela fé, né? E a gente caminha e deve caminhar enquanto cristãos pela fé, buscando obediência ao nosso Senhor e aos seus mandamentos, estatutos. Então, realmente, quando a gente se depara com a necessidade de fornecer uma educação cristã para os nossos filhos e entende que isso é uma necessidade, de que os nossos filhos, eles são, como o Salmo 127 diz, são flechas na mão do guerreiro, e que eles são realmente armas, e que se a gente não cuidar deles, não só eles vão ser flechas mal afiadas, mas pode ser que o inimigo tome
e use-os como arma. Então, a gente precisa entender essa necessidade de fornecer uma educação cristã para eles, e a partir desse momento realmente buscar alternativas, e acho que a gente vai até mais para frente um pouco discutir quais poderiam ser essas alternativas. Mas é um desafio. E é importante reconhecer que eles já são armas e já estamos em guerra, né? Então você vai render as armas ao inimigo ou vamos usar essas armas para o nosso Senhor Jesus. Então já são. Então, e se nós temos essa mentalidade, nós como cristãos, e eu vou dizer assim de forma clara que o sacrifício hoje que o brasileiro que faz educação cristã faz é maior que o cristão americano. Isso já é assim, né? Então, esse é o mundo onde a igreja brasileira se encontra. Mas com essa mentalidade mais militante, aí já aceitamos. Vai ter sacrifício. Sim, vamos ter que sacrificar certas coisas, porque nós temos um prêmio maior pela fé à espera do lado desse sacrifício. Sim. Então, você, assim, uma das coisas que eu acho importante pensando nisso é que não devemos ser individuais nem pessoas isoladas em fazer esse trabalho e em fazer esses sacrifícios. Nós podemos ajudar uns aos outros. A igreja e a comunidade cristã deve nos apoiar e você, com o seu background assim, em negócios, formado com MBA de gestão, você começou a pensar em como você poderia ajudar não só a sua família, mas a outros. Sim. Então, eu gostaria de conversar um pouco sobre isso. Como é que nós, como igreja, como cristãos, podemos ajudar aos nossos irmãos a fazerem esse sacrifício para o bem das famílias cristãs? Bom, um pouco a gente já conversou sobre como se deu o processo da abertura da escola. A gente até está passando por um momento de bastante reavaliação da nossa postura realmente estratégica em relação ao negócio em si, de como abordar essa nova fase da educação, principalmente infantil, que a gente está encarando agora. Essa mudança toda, muitas pessoas considerando homeschooling. E aqui no Brasil, quando a gente chegou ao conhecimento da educação clássica cristã, que foi por volta aí de uns 4 anos atrás, 3 anos e meio atrás, a gente achou que a gente conseguiria alguma coisa aqui na região. A gente começou a procurar quem que está fazendo isso aqui no Brasil. A gente chegou a conhecer o pessoal aí, inclusive, da sua cidade de Moscow, em Idaho, nos Estados Unidos, onde até foi iniciada a Associação das Escolas Clássicas Cristãs, né? E a gente viu que já só nos Estados Unidos já existiam mais de 350, eu acho, na época, e mais algumas mundo afora. E aqui no Brasil, quando a gente começou a pesquisar, tentando conversar com algumas pessoas, ninguém sabia nada sobre isso. As pessoas da área da pedagogia, ninguém sabia nada, nem os cristãos que estão trabalhando nessa área sabiam sobre isso. Então, foi um desafio. A gente conseguiu alguns contatos no norte do país que estavam trabalhando com isso. A gente até foi fazer uma viagem para uma conferência que eles fizeram em São Luís do Maranhão, que fica, para a gente aqui no Paraná, é bem longe, dá mais de 2.000 quilômetros de distância, mas a gente encarou esse passeio aí para poder conhecer outras pessoas que tinham essa visão da necessidade da educação clássica. E lá a gente conheceu algumas pessoas que já estavam com escolas, algumas pessoas que já estavam trabalhando na parte de material didático, em outras áreas da educação clássica cristã, mas ainda é um público bastante pequeno. Hoje no Brasil tem por volta de 7 escolas clássicas cristãs que se dizem e se denominam como escolas clássicas cristãs. Para um país desse tamanho é muito pouca coisa, mas eu confesso, Geoffrey, que a recepção, quando uma das primeiras coisas que a gente fez quando a gente formatou a ideia, falamos, vamos realmente ver se é viável abrir essa escola, a gente apresentou para o nosso ministério pastoral na igreja para ver qual seria a reação deles. E a reação foi excepcionalmente boa, assim, até surpreendentemente boa. Eles imediatamente entenderam o propósito, entenderam o valor
E não foi diferente com todos os outros irmãos que a gente conversou. A gente não teve uma posição negativa por parte das pessoas que a gente teve contato em relação a isso. Então, tudo sinalizou para que a gente realmente começasse esse empreendimento. E eu acho que, realmente, quem tem essa intenção de participar, de ajudar de alguma forma, de, quem sabe, montar um negócio, ou começar em casa alguma coisa com seus próprios filhos, deve realmente começar a falar com seus irmãos, apresentar essas ideias, fazer parcerias, porque, como você falou, se você tentar sozinho, vai ser muito difícil. Vai ser, eu diria que praticamente impossível. Muita energia, assim, a dinâmica na comunidade brasileira de providenciar educação cristã e educação clássica. Está crescendo assim, de uma forma enorme, tanto na área do homeschooling quanto a escolar. Sim. E para mim, que eu tenho um background tanto escolar quanto de homeschooling, para mim, o importante é que a educação seja cristã. E eu gostaria de abrir esse tema um pouco, mas primeiro vou fazer um comentário à nossa audiência, que estamos chegando ao fim do nosso tema, mas seria muito bom se vocês quisessem colocar perguntas ou comentários agora, para a gente interagir no fim da live. Já tem um comentário do Rubens, o qual eu vou querer colocar aqui na tela e interagir um pouco com aquele comentário, mas vamos conversar um pouco, então, sobre o homeschooling e as escolas cristãs. Não assim de forma oposta ou como se fossem concorrentes, mas eu acho que fazer até esse contraste poderia nos ajudar a pensar em soluções para a igreja, para as famílias cristãs poderem ter uma educação cristã. Existe sempre essa dúvida, né? A gente também teve, quando a gente se deparou com essa necessidade, a gente ficou sabendo que existe a possibilidade de fazer o homeschooling, sabia que existiam escolas clássicas cristãs também, e são trabalhos diferentes, mas são trabalhos que podem ser opções válidas aí para todo cristão. Em relação ao homeschooling, especificamente, aqui no Brasil existe uma certa... tem até um ar pejorativo, porque, infelizmente, a questão do Estado participando da educação já está tão presente, já é algo que é tão batido nos discursos políticos, onde sempre se fala da educação, do valor da educação, como se realmente o Estado tivesse que cuidar disso. Isso está na nossa Constituição, a Constituição estabelece tanto o Estado quanto os pais como responsáveis pela educação das crianças. Então, isso realmente já está bem impregnado na nossa cultura. Então, o homeschooling tem essa dificuldade de ser aceita, existem aquela conversa de que a criança não vai ser sociável, ela não vai aprender a lidar com as situações da vida e tudo mais. Então, mas, ao mesmo tempo, o homeschooling é uma alternativa bastante viável, primeiro para quem não tem uma escola clássica cristã perto, e também às vezes por questão de custo também, né? Uma educação clássica cristã que seja propriamente aplicada numa escola, num ambiente escolar, vai ter um custo talvez um pouco mais elevado do que uma escola particular regular, digamos assim. Por conta da carga de trabalho, a especialidade dos professores, então existe tudo isso e o homeschooling pode ser uma alternativa. O homeschooling tem seus sacrifícios, infelizmente, boa parte das mães aqui no Brasil ainda trabalham e se dedicam muito, talvez de forma um pouco desbalanceada à sua profissão, e isso é uma coisa que teria que inicialmente abrir mão, né? A mudança não é só em relação às mães, é que normalmente a mãe acaba sendo a mais que acaba sofrendo mais nessa situação, né? Mas a participação do pai é, sem dúvida, bastante necessária. Mas sim, o homeschooling é uma boa alternativa. E agora, em relação às escolas, quando a gente pensa numa escola particular de educação clássica cristã, eu diria que eu não sou tão santo quanto o apóstolo Paulo para chamar meus filhos a serem meus imitadores.
apesar de querer que eles sejam meus imitadores em muitos aspectos, eu sei que em muitos aspectos eu não gostaria que eles me imitassem, por conta de que eu sei das minhas limitações, tenho muitas, sei dos meus pecados também, das minhas dificuldades que eu passo. Mas olha, André, eu acho, assim, uma coisa que eu admiro muito é que você está fazendo uma coisa com os dons que Deus te deu e a educação. Com certeza. Assim, e os cristãos... Vai lá, fala aí. Não, é só para finalizar, dizer que a escola proporciona esse ambiente onde você vai ter outros irmãos mais ativamente participando da educação e fornecendo cada um o seu dom, o seu talento, de forma que você consegue realmente fornecer essa educação que, pelo menos para a gente, é tão sonhada, assim. Sim. E essa participação é muito importante. Eu acho que o cristão deve... No momento em que estamos, a educação, nós temos que pensar de uma maneira flexível, talvez até híbrida. A empresa pela qual eu trabalho, ela providencia aulas por internet para homeschoolers, mas tem muita gente que usa para ser uma escola online completa. E olha, você perde muita coisa pela internet também, né? Mas o ponto é que as famílias cristãs estão buscando formação, educação cristã. E de uma maneira ou outra, né? Os homeschoolers fazem cooperativa, as escolas vão se formando, e nós, como igreja, vamos ajudando uns aos outros a educarem os filhos de forma cristã, que é o importante. Com certeza. Essa é a meta. Aí, como é que eu, no meu contexto, vou poder conseguir isso? Então, um chamado que eu tenho para os cristãos que estão assistindo é que você deve levantar a voz, né? Para que pessoas como o André possam te ouvir e saber como é que eles podem ajudar. Você talvez não possa ajudar a comunidade tanto, mas possa desfrutar. Mas quem sabe tem um empresário aí assistindo e ele agora tem como começar algo que ajudaria as famílias cristãs. Então, levanta a voz para que todos possam saber quantos tem por aí já com essa fome que você falou que na tua igreja e com todo mundo que você falou, a recepção dessa ideia de fundar uma escola cristã e clássica foi muito boa. Né? E por quê? Porque existe já essa fome. É uma fome mesmo. Então, a ideia de fundar uma escola aqui no Brasil é muito mais aceita pelos pais, exatamente porque a gente já tem essa cultura de levar a criança para a escola. Então, assim, não foi só na nossa comunidade, mas as experiências e os testemunhos têm sido muito preciosos, realmente, porque, Joffre, cada coisa que a gente ouve, cada história que a gente recebe de pais, sedentos realmente, sedentos. Então, a gente tem o nosso site também, onde tem um material básico ali, introdutório, para o pessoal entender o que é educação clássica cristã, o básico das 7 artes liberais, do trivium, do quadrivium, como que isso tudo se junta e aponta para a pessoa de Jesus Cristo, como Cristo é o centro dessa educação. E como o Colossenses diz que nele estão todos os tesouros de sabedoria, né, na pessoa de Cristo. Então, o pessoal vai conseguir entender um pouquinho melhor a hora que eles começarem a cavar um pouco sobre esse assunto. Sim. Então, chegou no momento, eu acho, de interagir com algumas perguntas e comentários. Vamos lá. Gostaria de encorajar você que está assistindo. Deixa aí uma pergunta no comentário e vamos interagir com eles. Eu queria primeiro colocar um comentário do Rubens Martins, que fala: a educação pessoal é diferente da educação formal. A educação pessoal, formação do caráter do indivíduo, cabe a nós pais, através principalmente de devocionais diárias e munir nossos filhos da palavra. Então, acho que aqui ele está criando uma divisão entre a educação pessoal e a formal. O que você acha disso? Isso é uma tendência bastante grande que a gente encontrou em boa parte dos pais que a gente conversou. É a forma meio que natural que a gente pensa. A gente tenta fazer como se fosse uma diferenciação entre ensino e educação. Aqui no Brasil, muitos conservadores falam nesse sentido para tentar sustentar a ideia da participação do Estado. Então, educação é uma coisa, ensino é outra, como o nosso irmão colocou aí na pergunta dele, essa educação formal e pessoal são coisas diferentes. O grande problema disso, Rubens, é que
o papel do pai, se ele tiver que trabalhar de forma, como você falou, com devocionais diários e tudo mais, é dia a dia uma batalha que vai ter que ser travada, porque provavelmente seu filho está passando um bom tempo na escola, o filho de quem quer que seja vai passar um bom tempo na escola sendo influenciado por toda essa atmosfera que a gente comentou mais cedo. Então, o trabalho de desconstrução de tudo que ele vai trazer de fora de casa para dentro de casa é muito grande, e eu confesso para você, a chance da gente perder essa batalha é bastante grande. É bastante Sim. grande por testemunhos que a gente vem ouvindo, não só pelo que a palavra revela nessas escrituras que a gente citou, mas também por alguns testemunhos que a gente ouve de crianças que o pai liga para a gente e fala, olha, meu filho saiu de casa aqui falando um palavrão, voltou falando 7 palavrões, eu não consigo mais interagir com ele porque ele só quer saber de falar com os amigos dele, eu já não sei mais usar uma linguagem para convencer ele de que ele está errado, ele sabe argumentar melhor do que eu algumas questões. Então, quando a gente vai para a vida prática realmente, isso tudo é muito bonito assim no papel e na ideia, mas quando a gente vai para a vida prática é difícil, e eu tenho uma restrição bastante grande com essa separação de educação pessoal e formal. E eu também. André, você é diretor de escola, eu sou professor. Nós cremos na importância para usar a expressão do irmão, na educação formal. Né? Nós Sim. providenciamos educação formal a alunos formais. Sim. Mas nós não temos essa distinção entre educação e ensino, digamos, né? Porque nós não queremos justificar o papel do Estado. Para nós, é tudo uma coisa só. Sim. E o meu serviço é ao aluno e aos seus pais, no nome de Cristo. Então, se ele está aprendendo espanhol ou inglês comigo, então o meu propósito é que a forma que eu ensino o inglês vai fazer dele um homem de Cristo. Sim. E não existe nada. Então, tem uma citação do Kuyper, que você já trouxe essas 3 esferas de autoridade. A mais famosa citação dele: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Né? Então, o que isso quer dizer de forma mais completa? Né? Que não, para nós, os cristãos, nós não devemos pensar assim na forma do que é aceitável, mas do que é bom. Né? E se Cristo realmente é o rei de tudo, então quem nos ensina biologia deve ser sujeito desse rei. Né? Perfeito. E a instituição que o ensina a biologia também. Isso não quer dizer que o pai tem que ser o cara que vai ensinar a biologia, mas que tudo é para dirigir o aluno na direção de Cristo. Vamos colocar aqui outra pergunta sobre a tem mais pessoa. Alguma aí? Tem várias. Teve uma sobre a pessoa aqui. O Edvard. Boa noite. O que acham da proposta do pessoal da educação de gênero nas escolas? Que é uma pergunta enorme, né? Então, de forma breve, eu vou deixar que o brasileiro morando no Brasil, não criado no exterior, responda essa pergunta. Essas propostas, a gente tem que entender que a educação no Brasil, ela também ela tem seu âmbito municipal, tem seu âmbito estadual. A parte do município normalmente cuida das crianças até 6 anos de idade, e depois passa para o Estado. Mas essas propostas de educação de gênero nas escolas, elas estão cada vez mais presentes, cada vez mais em pauta, cada vez sendo mais discutidas e, infelizmente, cada vez sendo mais aceitas também. Então, lógico que quando a gente está falando de uma educação cristã, a gente rejeita totalmente a ideia de uma possibilidade de uma educação de gênero no sentido que vem sendo proposto, não só pelo pessoal do PSOL, mas a gente quer ter uma visão de homem masculino e de mulher feminina, de acordo com o que a palavra de Deus revela. Essa área da sexualidade, infelizmente, para quem
é pastor ou membro de comunidade, sabe o tanto de problemas que a gente vem tendo nessas áreas, inclusive no meio cristão, o que é algo, infelizmente, muito triste. Então, a gente não tem nem muito o que ser dito além disso do que rejeitar plenamente qualquer tipo de proposta como essa. Mas isso nos leva a aquele lugar de sacrifício, de militância, né? Então, vamos fazer umas difíceis, porque isso é importante e vale a pena. O Tiago Rocha pergunta, qual uma boa forma de começar a educar de forma cristã nossa filha de apenas 2 anos, bem novinha? Uhum. Então, eu acho assim, que o legal de pensar dessa forma é que a educação começa do parto, né? Já começa com a maneira em que você carrega a sua filha, em que você conversa com desde a gestação, para ser bem sincero, né? É verdade mesmo. Então, eu acho que o irmão Rubens trouxe uma coisa muito boa, né? Então, entra lá nas devocionais, que a palavra de Deus seja uma parte importante, integral e até formal da sua vida do lar. E de aí vai começar a surgir um monte de coisas. E uma coisa que eu acho que o cristão deve enfatizar e dar muita importância na vida da família é de louvor e de culto a Deus, em comunhão, em comunidade. Não há uma coisa mais importante na educação dos seus filhos do que serem fiéis à sua igreja e de aparecer lá cada domingo com o povo de Deus cultuar ao nosso Deus. Nós somos o povo e a identidade da sua filhinha já deve ser de ser uma parte desse povo de Deus. Pode ser que o meu irmão Batista colocaria de uma forma um pouco diferente, né? Mas eu sei que ele concordaria comigo que a nossa família tem que fazer parte do povo de Deus e da vida do povo de Deus como parte, e que isso dá frutos na educação. Eu concordo com isso. Acho que a participação da criança no culto semanal é extremamente necessária. Ela, inclusive, tem feito bastante falta durante esse momento, onde muitas restrições estão sendo impostas e muitas igrejas estão aceitando essas restrições. Mas eu diria também para o nosso irmão, Paulo o nome dele? Eu perdi aqui, Tiago, né? Tiago Rocha. Eu diria para ele que dentro de casa também tem muito trabalho a ser feito. Eu tenho um filho de 2 anos, então eu acredito que o que ele precisa, essas crianças precisam começar a enxergar é realmente o caráter de Cristo nos seus pais e nas pessoas e nos irmãos que têm contato com ele, quer seja família ou da comunidade. Toda oportunidade para ensinar o evangelho a essas crianças é muito bem-vinda, então toda lição, toda correção que essa criança vai receber é uma oportunidade para ela compreender um pouco do evangelho, da cruz de Cristo. E também dos pais, eu diria que os pais precisam ter uma abertura bastante grande com as suas crianças, no sentido de expressar os seus problemas, as suas falhas, de realmente confessar seus pecados, para que a criança entenda que isso é algo bom para se ter em qualquer relacionamento cristão entre irmãos, quer seja com pai e filho ou com o seu irmão. Então, esse tipo de coisa vai formatando essa criança para que ela se torne uma criança piedosa realmente. No sentido bíblico, não no sentido que muitas vezes a gente pensa em piedade naquela coisa monástica e de se afastar. Não é isso. A piedade bíblica realmente. E um dos frutos do que você está abrindo é que quando a sua filha, Tiago, tiver 8 anos, e eu estou fazendo matemática na escola, ela vai ver isso como parte do mesmo trabalho que você estava fazendo, sentado no sofá, lendo a Bíblia, contando uma história, pedindo que ela ajudasse a mamãe a secar os pratos. Né? Tudo vai fazer parte na cabeça dela de um mesmo trabalho, das mesmas mostras de amor, dos mesmos gestos de amor
essa aula de matemática é a mesma coisa. O meu pai me ama e está me formando e me ajudando a me formar. E além dos 8 anos, quando chegarem os 16 anos. E naquela aula de matemática ainda mais avançada, é o mesmo pensamento. Eu vejo que isso faz parte do trabalho dos meus pais, porque os meus pais me amam. Sim. Essa presença da família é essencial. Hoje, infelizmente, o distanciamento dos pais dos seus filhos é algo que vai devastando não só a igreja, mas a sociedade como um todo. Realmente pulveriza toda a estrutura social, então a gente tem que ser aberto, tem que agir em amor. Todas as leis de Deus se resumem no amor, então realmente viver em amor com nossos filhos no sentido bíblico realmente de amor. Isso mesmo. Então, eu sou muito agradecido a todo mundo que tem participado. André, muito obrigado. Nós vamos fechar a nossa live. André, fica aí conectado, porque depois de fechar o sinal, o stream, nós podemos conversar um pouco depois. Mas, mais uma vez, André, obrigado. Obrigado, pessoal. Até mais, pessoal. Paz de Cristo.